Até que veio o tal do festival. Realizado entre 67 e 72, o Festival Internacional da Canção foi tão importante que se tornou parte do calendário oficial da cidade. O Simonal não concorreu nesse festival, aliás. Ele fez um espetáculo no meio do festival e arrasou. Foi aí que ele arrasou. Foi aí que ele causou a tal da inveja. Foi aí que começou a bronca. Estava sentado ao lado de Julieta Massina e converso com ela e tal. Aí o Simonal se apresenta. Ela falou: eu nunca vi um cantor com essa possibilidade, com essa potencialidade de comunicação pública. O que é isso? Esse cara tem que ir para a Itália, vai arrasar. Eu disse: pois olha, aqui ele já é visto com restrições por parte da crítica. E ela: que merdas de críticos. Este é o meu Brasil, cheio de riquezas mil. Este é o meu Brasil, futuro e progresso do ano 2000. Quem não gostar e for do contra, que vá pra... O que eu acho foi que os militares aproveitaram a Copa do Mundo para esconder um monte de crimes que estavam sendo feitos para o povo. Achavam que nós estávamos fazendo aquilo para o governo, porque era um governo militar, para esconder do povo o que estava acontecendo. Ele estava vivendo a ditadura. Então havia uma coisa muito dividida, muito dicotômica, digamos assim. Quer dizer, havia o bem e havia o mal nítidos. Quer dizer, não tinha essa coisa meio flu que tem hoje, assim. A turma do PMDB não é tão canalha, a turma do PT não é tão pura, quer dizer, entendeu? Aquela coisa era certa. Quem estava com a ditadura não prestava, quem estava com a ditadura era o bem. As pessoas de direita achavam que todos os outros eram comunistas. E as pessoas de esquerda achavam que todos os outros eram gorilas. Havia um radicalismo total e havia uma suspeição sobre as atitudes de todas as pessoas. Assim como a direita é perversa, a esquerda é intolerante. Se o cara não protestasse contra, o cara automaticamente era um defensor da causa e concordava com tudo que estava acontecendo. Achava que o Simonal estava desperdiçando uma oportunidade de também ser uma pessoa a dizer coisas, mas é que o ritmo que ele cantava não servia para isso. Para você imagina o Simonal dominando a massa e dizendo: e agora todo mundo vai pegar no fuzil aí? Não existe isso. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Tinha um modo de falar que ele colocou numa música e fez um grande sucesso, que era falar só a primeira sílaba. Fulano é pi era pilantra, sabe? Fulano é chato, não precisava dizer o resto. Ele fez mó, num patropi, abençoar por D. Num patropi, abençoar por D. E bonito por natureza. Mas que beleza, em fevereiro, tem carnaê, tem um cu e um biú. País Tropical é do Jorge, né? O Jorge que fez a música. E o Simonal gravou. O Simonal não foi nem quem lançou. Primeiro gravou o Jorge, o Simonal regravou no estilo dele. E aí acusaram de ser o fanismo. O fanismo era uma coisa proibida, não se podia ser brasileiro, né? Naquela ocasião da Revolução.
Quem dissesse viva o Brasil era um direitista. Passa pela minha cabeça, eu que vivi o País Tropical sendo lançado com sucesso, que gosto da gravação do Simonal, que é genial a gravação do Simonal, do Patropi, eu vejo que é um hino de amor ao país, ao Brasil, de sempre. Não necessariamente, muito menos pela ditadura. Não, por quê? Não. Diziam que ele ajudava a ditadura porque ele fazia com grande competência divertir as massas. Então você vai divertir as massas nesse momento em que as mães estão chorando em casa, que filhos não voltam, que não há liberdade. Pô, aí era um mundo horroroso. Então ninguém poderia fazer nada. Quem classifica como ufanista a gravação de País Tropical feita pelo Simonal é um débil mental, né? Um débil mental. Essa nuvem de chumbo, na realidade, desde que ele nasceu, ele sabia do que era isso. Ele sabia porque ele era o cara, era negrão que toda semana a polícia parava o cara, documento, não sei o que, vadiagem, não sei o que, qual é macaco, não sei o que, era o cara que tomava dura todo dia, entendeu? Da polícia, a vida inteira. Então ele é um momento assim que ele estava se dando bem e que era uma coisa, sabe, era pelo trabalho dele ali, né? Ele estava plantando, ele estava recebendo as coisas que ele tinha plantado a vida inteira. Então era um contrassenso assim com a nação. O Brasil estava bombando. Os brasileiros estavam orgulhosos de serem brasileiros e a aprovação do governo militar, que era um dos mais truculentos de todo o governo Médici, era, acho que, enorme. Oh, meu Brasil, eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser brasileiro. Conte comigo, Brasil, acima de tudo, brasileiro. Conte comigo, Brasil. Naquela virada dos anos 70 ali, o Simonal era o som do Brasil grande, do governo militar, triunfante. Ele cometeu um grave erro. Um erro fatal. Não sei até onde é verdade. Lamentavelmente, as versões são mais importantes do que os fatos. Tava um louco pra poder pegar o Simonal. Esse negão tem que tomar mesmo, tem que fuder com esse negão. Ele não mandou bater. Como é que de repente ele era um bandidão? Foi vítima de uma conspiração. O público pagou? Alguém tem que morrer. Do que eu sei é que ele realmente havia sido roubado. Estava sendo roubado pelo contador dele. E um dia está no escritório dele e descobre que ele está quebrado, entendeu? Não entendia de negócios, de dinheiro, de investimentos. Ele usava o dinheiro que ele ganhava, ele sabia que ele podia usar, mas sempre estava estourado no banco, porque não tinha noção real do que, sabe, comprava, quero comprar um negócio, vou comprar. Que ele tenha acusado o contador de desviar dinheiro, eu nunca soube disso. Pelo menos para nós ele nunca chegou e disse, olha, pessoal do Som 3, tem um camarada aí que está pegando o nosso dinheiro, que está colocando no bolso, ou está colocando em algum... Nada. Quando soube que estava quebrado, ficou putíssimo, né? Imagina um crioulo de 1,85 m, puto, entendeu? Foi para cima do contador. O quê? Me roubaram? Não, vou chamar a Arthur Andersen para fazer uma auditoria, chamar uma junta de advogados e contabilistas, vamos apurar, responsabilidades serão apuradas, doa quem doer. Pegou 3 caras, vai dar uma coça nesse filho da puta. Contam uma história, não sei até onde é verdade, que o Simonal sequestrou o cara. Duvido, mas olha, duvido mesmo que o Simonal tenha mandado torturar o nosso contador. Era um pessoal do DOPS, que era o órgão de repressão política, odiado, né, que prendia as pessoas, torturavam. Os detetives bateram. O Simonal não pediu para bater. Ele é acusado de extorsão de uma coisa que ocorreu dentro de uma delegacia do DOPS. Eu não consigo entender como um civil pode ser acusado de bater numa pessoa dentro da delegacia. O Simonal foi chamado ao distrito, mas ele foi Simonal, ele foi Simona, ele foi artista, o cara que fazia todo mundo cantar. Ele jamais pensou em sofrer uma pressão por parte do delegado. Aí sentou para dar o depoimento dele e, de repente, ele percebeu que a coisa era séria, não era a brincadeira que ele pensava. E ele ficou com medo.
E ao ter medo, ele achou que a saída dele seria se dizer um homem do governo. E o Simonal foi mais ingênuo ainda e soberbo. E, em vez de pedir desculpa, disse à imprensa: é isso mesmo, eu estou com os homens mesmo. E todo mundo me adora. Isso denota uma certa arrogância, uma prepotência do Simonal e uma ingenuidade também. Sou Simonal, cara. Vejo ele falando. Sou eu, Simonal, cara. Ninguém vai fazer. Eu falo, passo a mão, ligo pro ministro do Exército. Mentira! Entendeu? Bravata, folga, né? De falar, dou uma cana nesse malandro aí. Vejo ele falando. Todo mundo vê. O que não tem nada a ver com a verdade. Não sei como foi, espalhou-se aí uma história de que ele havia dedado, de que ele, pelo fato de acharem que ele trabalhava para o DOPS, que ele estava entregando os parceiros de profissão. Ele seria um informante do DOPS. Quer dizer, numa ditadura truculenta, onde as pessoas estavam morrendo sob tortura, não entregavam. A delação era o pior crime. As pessoas não pensam muito no que estão fazendo. E uma vez que começou, a bola vai correndo, e aí você não segura mais. E imediatamente o Pasquim, que era um órgão maravilhoso, por um lado, mas que tinha esse aspecto de patrulhamento cultural, o Pasquim logo detonou. Todo mundo tinha certeza que estava lutando do lado certo. Quer dizer, a gente tinha no Pasquim o lixo da história. Já julgava todo mundo e julgava no lixo da história quem não estava fechando com o pensamento do pessoal do Pasquim. Uma coisa que faz muito sentido, quer dizer, porque a intransigência é uma coisa que vive em função de circunstâncias também. Grandes intransigentes daquela época, que não perdoavam qualquer desvio de conduta, depois se desviaram violentamente de conduta quando as circunstâncias mudaram. O Pasquim adotou uma técnica para espinafrar a ditadura sem que a censura percebesse. Era espinafrar pessoas que apoiavam a ditadura. A condenação de Simonal não começa no Pasquim. A criação dessa mitologia, quer dizer, dessa história toda, começa na imprensa diária brasileira. O inspetor Borges, torturador que se orgulhava de ter prendido Juscelino no Teatro Municipal. E foram entrevistar esse cara, ele disse: "Quem é o Simonal?" Ele disse: "Alcaguete da polícia." Esse cara disse que o Simonal era o alcaguete da polícia. Logo em seguida, o Pasquim publicou coisas, né? Essa denúncia, ele apareceu no Opinião, no Teatro Opinião, nas rodas de samba que tinha às segundas-feiras lá. E foi uma vaia daquelas arrasadoras, uma vaia que me assustou, porque eu tinha visto a apresentação dele no Maracanãzinho. Eu falei, meu Deus, que contraste. Passei a ser olhado com atenção e fui agradecer pela opinião. Então senti que o bruto estava toda mudada, parecia até que estava apaixonada. Então eu fui charminho e acrescentei, só vim aqui saber como eu fiquei. E aquele olhar do broto me confirmou, vestia azul. É o crime que o cristianismo não perdoa. Que é o crime. Você pode matar a mãe que eles perdoam, mas entregou Judas, você não perdoa. Vestia azul, minha sorte então mudou. Eu acho muito difícil, mesmo com a ingenuidade do Simonal, que ele viesse a ser um informante do DOPS naquele tempo, porque, primeiro, ele não sabia de nada, não sabia, né, porque não se interessava por isso, estava preocupado em ostentar a sua riqueza,
suas mulheres, em se divertir, não estava nem aí. Era uma que ele tinha mais que fazer mesmo, vindo de onde ele veio, vivendo a vida que ele levou. Ele merecia, ele era legítimo. A imprensa era quem menos se interessava em esclarecer isso. Porque isso para a imprensa era um prato. Isso traz à tona um problema que ocorre com a imprensa no Brasil e no mundo hoje em dia. Não é só no Brasil, não. É tomar o sintoma por indício. Tomar o indício por fato. O fato por julgamento. O julgamento por condenação. E a condenação por linchamento. O Simonal seria incapaz de ser um alcaguete do SNI. Ele até aceitaria ser o diretor-presidente do SNI. Nada abaixo disso. Não teve um movimento a favor, não teve ninguém da classe que saiu e falou, não, pô, não é isso. Porque ele não teve, não contou com a rede de simpatia que, por exemplo, se alguém amanhã acusar um Chico Buarque de Holanda, um Caetano, de qualquer coisa, eles têm uma rede de simpatia nos companheiros, na estrutura, tem um esprit de corps, quer dizer, o espírito de corpo está ligado para defender essas pessoas. O Simonal não fazia parte do espírito de corpo. Essa rapaziada da canhota levava esse papo, quer dizer, a rapaziada da canhota não se considerava, nem era uma rapaziada da canhota. Eram artistas sérios, engajados e tal. E essa irreverência do Simonal, essa irresponsabilidade política também do Simonal, criava um mal-estar danado. Então, quando você junta a fome com a vontade de comer, você pega e tem um cara que está tendo muito sucesso, que não é engajado, e que é de cor, não sei o que lá, de repente era uma vítima, era um petisco para todos os preconceitos possíveis. Preconceitos teóricos e práticos. Aquela coisa do lutador de capoeira, quer dizer, eu não queria dar perna no cara, mas ele se plantou para mim, né? Sentei a perna na cara. Parecia aqueles filmes que aí a testemunha fala uma coisa, todo mundo e tudo era muito né? Eu não sei bem, tudo me pareceu tudo muito armado, entende? Aqueles dois caras como testemunha, dizendo que o Simonal trabalhava com eles. É uma coisa difícil de acreditar, porque o Simonal era artista demais para estar metido naquilo. Eu fui condenado a 5 anos e 4 meses de prisão e mais 1 ano por medida de segurança de vida, a minha alta periculosidade. A minha alta periculosidade. É uma história trágica, realmente trágica, por causa de um negócio que foi mal explicado. De repente até esse contador merecia levar uma surra. Tudo é possível, né? Você é... Eu estou vindo lá do Rio. E a história é a seguinte, eu estou trabalhando num documentário sobre o Simonal. Aí depois de 40 anos, vocês vão mexer tudo outra vez. São 40 anos, são 34 anos que vai fazer agora, tá? 34 anos que eu não tive oportunidade de me pronunciar. Minha versão nunca foi ouvida. Fui conhecer o Simonal depois de 1 mês. Ele estava no México, lá, negócio de Copa do Mundo, sei lá o que, né? 6 a 8 meses, correu tudo normalmente, tudo muito bem. Eu não tinha muita ligação com ele, sabe? Não tinha, eu dificilmente trocava uma palavra com ele. Eu não sei o que houve com a Shell, no aeroporto, com o presidente da Shell. O homem ficou esperando 1h30 lá no aeroporto, e ele ficou dormindo enquanto isso. Ele é irresponsável, entendeu? A Shell cortou, aquela receita lá não existiu mais. Então ele estava vivendo somente dos shows. E os shows não eram o suficiente, pelo nível que ele queria levar. Aí foi indo mal. Ele pegou um dia e falou assim, olha, eu preciso da chave do escritório, porque eu não preciso mais do seu serviço aqui. Falou simplesmente assim. Me demitiu, né?
Eu consultei o advogado, né? Falei para ele, ó, isso é todo desse jeito, né? Não vai pagar mais aluguel, não vai me dar dinheiro, não sei como é que eu vou fazer. Ele falou, vamos mover uma ação trabalhista. Ele ficou puto por causa do processo. Ele tinha audiência no juiz lá, que era um absurdo. E eu ter que estar processando ele. Mais ou menos lá para meia-noite, ele mandou 2 brucutus lá no apartamento me pegar lá. Na hora que eu vi o Jorge, que era o motorista do Simonal, eu gritei para ele, não vai porque é perigoso. Eu gritei. Aí ele sumiu. Eles me levaram para o escritório. 2 caras me levaram para o escritório, onde estava o Simonal lá e mais gente lá. Descobrimos que tem um roubo aqui nesse escritório, tem um rombo aqui. Você confessa, é melhor se confessar. Eu falei, eu não vou confessar nada, não existe isso daí, isso é sonho seu, né? Você sonhou com isso daí. Aí, tá bom, não vai confessar? Não vou confessar nada. Aí os 2 caras me levaram lá pro DOP. Mas eu não entrei assim, normalmente, legalmente, sabe? Pela entrada. Foi por uma entradinha lá. Aí chegou lá e encontrou mais um tal de um capitão lá. E não teve roubo nenhum. Não teve? Pá. Então começou a dar pancada. E eu fui continuando, insistindo que não tinha roubo nenhum, não tinha nada. Lá era tudo papo dele, que não existia. Aí eles foram aumentando. E eu fui resistindo. Aí uma hora um deles trouxe um telefone com uma manivela. E 2 fios descascados, né? 2 fios. Enrolaram os fios nas pontas dos dedos e virava a manivela. Que ele dava uma descarga violenta, né? Na língua também. Né? E aquilo lá eu aguentei, eu suportei tudo aquilo. Apesar eu falei, bom, eu vou morrer aqui, mas não vou. Mas aí, quando eu desisti de enfrentar, foi quando eles falaram, ameaçaram de buscar eles. Então vai pegar aquela família dele, vão acabar com a raça toda, esse capitão falando, e fingiram, né, simularam que iam. Aí eu fiquei apavorado, eu falei, não, eu confesso. E lá eu ouvi muita gritaria de presos políticos lá, gemido, nossa, como eu gritei e gemi, né? Eu vi outros. E aí vinha um cara e pá, me batia, escreve aí, pá, vinha outro. Então a noite toda assim, chegou uma hora, eu preciso escrever, senão eu preciso sair daqui. Isso que a minha ideia era essa. Então eu comecei a simular uma história convincente, uma história coerente, né? Assinei e falei, tá aí a confissão. Chegou de manhã, ele foi lá. Senão foi lá no DOPS. Nesse íntere, a minha mulher tinha dado queixa na Polícia Civil. Quando foi 11 horas, mais ou menos, ele apareceu. Ele chegou, foi aquele desespero, porque ele era vermelho da ponta do pé na cabeça. Ele era um vermelhão só. Nisso chegou o... Como é que chama? O delegado lá? O comissário. Ele falou, mas ele chegou? Eu falei, ele acabou de chegar. Ele queria saber onde eu estive. Ele falou, eu preciso dar baixa lá na queixa de sequestro. Então eu falei para o advogado, o homem quer saber onde eu fui. Se eu falar, vai ser ruim, né? Ele falou, olha, você está ferrado. Ele falou até um outro palavrão lá, né? Ferrado de meio, coisa assim, né? Convoca a imprensa lá e fala tudo que você passou, o que aconteceu, onde você esteve. Foi o que eu fiz, né? Aí então ele pegou e intimou ele para vir. Simonal para ir na delegacia. Ele não foi. Não foi, depois ele falou, se ele não vier, eu vou ter que lhe trazer. Ele veio no dia seguinte e veio com essa história toda
E eu tinha me levado por causa que eu era terrorista. Ligavam para a casa dele ameaçando de bomba, não sei o quê. Tudo mentira. E foi uma triste orientação do advogado dele, sabe? Vi com essa história aí, porque isso aí derrubou ele, essa história. Ele foi infeliz, né, no caminho que ele seguiu, né? Esse raciocínio aí que ele veio orientado, como repito, pelo advogado, com esse assunto, entendeu? Porque era o assunto dominante naquela época. 71 era subversão, terrorismo, sei lá o quê, né? Ditadura. Então ele veio com essa conversa ali para justificar o porquê o DOPS, entendeu? Por que o DOPS nisso tudo aí? Se era um simples roubo, ou furto, sei lá o quê. Não perdoei mais ele, né? No início eu estava achando que ele era idiota e tal. Ele ia na conversa dos outros, por isso que ele fez aquilo. Mas ele esteve lá, ele viu. Ele não teve pena do meu sofrimento lá. Entendeu? Ele não teve pena, não. Por isso que eu não tive mais pena dele depois. A partir desse episódio em que ele se envolveu tristemente, houve um grande silêncio combinado em torno do Wilson Simonal. Virou um tabu. As pessoas, ninguém virou como um leproso, um pária. Assim, as pessoas foram muito covardes também nisso. E eu senti muitas vezes, claramente, as pessoas desafogando a sua mágoa, o seu ressentimento. Retiraram os discos de catálogo. O campo de restrito de trabalho dele diminuiu, porque às vezes quando uma casa de show se propunha a fazer um show com o Simonal, artistas ligavam para casa e falavam, se tiver show de Simonal, artista tal, não vai mais cantar aí. Lá em São Paulo, num show que eu fui fazer, amigos dele me sugeriram que convidasse ele para participar, dando uma canja. Músicos que tocavam comigo estavam levando a sério esse boicote em relação ao Simonal. Então eu não quis entrar em choque, por isso eu não tive a iniciativa de convidar ele para tocar comigo, para dar essa canja. Eu sinto que foi uma atitude talvez até, vamos dizer, de receio, de medo, de covardia, sei lá, da minha parte. Mas também não podia, ao mesmo tempo, a situação era complicada. Ele, como era um cara que, né, segundo a esquerda, que era um cara que defendia a direita e que apoiava a direita, foi um cara que foi banido da Rede Globo, por exemplo, entendeu? Era um cara que era proibido de aparecer na Rede Globo. Então é diferente, um cara de direita que não pode aparecer na Rede Globo, é um negócio que, naquela época... E se ele fosse realmente uma pessoa a serviço do sistema, o sistema todo, naquele momento, teria debruçado em cima do Simonal. O que teria ocorrido? Nós, da mídia, que nós estamos sob censura, sob imposições do governo, nós teríamos feito do Simonal a nossa única programação. Porque não tenha dúvida nenhuma que vinha lá o cara assim, não pode os outros, só pode o Simonal. Se eu parasse 6 meses, o público me esquecia. Nenhuma empresa, a própria Rede Globo de televisão, nem outras empresas planejaram um boicote para o Simonal. Mas os diretores de programa, os seus colegas de trabalho, tinham uma dificuldade em trabalhar com ele. Então você escalar o Simonal era uma dor de cabeça. 74, 75 até 92, 93, nesse período, não existia o Wilson Simonal. Pô, Simonal, você não grava mais. Pô, Simonal, não faz mais show, parou de cantar. Às vezes no posto de gasolina, viu o cara, pô, Simonal, parou de cantar, entendeu? Aí o cara fala assim, aí você imagina você passar 20 anos ouvindo uma pessoa falando assim, parou de cantar, você querendo cantar, entendeu? O Simonal nunca foi julgado nem vaiado pelo público. Ele foi julgado e vaiado pela própria classe dele e pelos veículos de comunicação. E é muito triste se relegar um artista, não só no caso dele é um massacre, e depois do massacre a Sibéria da repercussão. O sujeito vai para a Sibéria, lá onde o frio é 40 graus abaixo de zero, o frio da alma, lá onde ele tem que beber para se aquecer,
lá de onde ele não pode sair. E aí veio uma depressão, aí veio o alcoolismo, aí veio o sofrimento inimaginável. O cara bebeu porque estava magoado. E a mágoa mata. Eu já vi, tem muitos amigos meus que já morreram de mágoa, achando que o talento dele não foi reconhecido, que é uma espécie de complô. E, de repente, quando o cara vê, ele não consegue sair mais daquele buraco. Que eu saiba, quer dizer, Vinícius de Moraes não tomava só água, entendeu? Tom Jobim também não, quer dizer, a maioria. Agora, por que o Wilson Simonal virou alcoólatra? Não dava para ele tomar leite ou água num momento difícil, quando ele vê todo mundo da Bossa Nova na televisão, todo mundo mostrando o seu trabalho e o nome dele nem ser referenciado. Tinha mais que encher a cara para poder dormir, senão não ia conseguir. Ele ia ficar chorando a noite inteira. E teve uma cirrose hepática. Ele teve mal. Sabe? O homem puxou a ficha dele, depois deu um tempo. Mas ele teve mal. Ele começou a ficar estimulado novamente, assim, né? E as coisas começaram a aparecer de novo. Eu não sou cachorro, não. Supermercado São Cristóvão, ao lado da Praça Padre João Maria. Que categoria! Pelo amor de Deus, não compre outro não, compre só no Cristóvão. Num país tropical, tradição de Natal. Nem vem quem não tem, nem vem de... Minha letra nem vem de escada que hoje é dia de sopa. Escanto ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá. Nem vem numa casa de caboclo. Já disseram é pouco. 2 é bom, 3 é demais. Aí, sei lá. Mas quem é o nosso convidado, Lili? Você costuma dizer que o sangue dele é verde e amarelo. Ah, então eu já sei. Um dos maiores artistas que o nosso Brasilzão tem. Quem não conhece? O Wilson Simonal. Só pra você. E pra você também, claro. Eu canto esta canção em busca de sorriso. Estenda sua mão e venha ser amigo do cordão do amor. Seja também cantor. Eu canto com você, você canta comigo e a gente poderá. Até que acontecem os primeiros problemas. Começavam assim as respostas, né? O releasing dele é maravilhoso, só que a figura dele ainda está vinculada à ditadura. Ele me disse claramente: eu continuo sendo um fantasma para mim mesmo e o que é pior para o meu país. Eu acudi muitas vezes ele, sabe? Porque ele falava: Sandra, eu não existo. Isso aqui é coisa pior no mundo, eu não existo na história da música brasileira. Aí a gente ia para o hospital, ou então eu chamava o médico aqui em casa, aí tentava melhorar o quadro, tudo bem, aí tá, passava. Aí alguma coisa, sempre nesse sentido que pegava mais. Aí, a ponto dele querer proteger tanto os filhos, sabe? Está muito feliz que os filhos dele, graças a Deus, têm talento e estão trabalhando, a ponto dele ver show dos filhos dele em algum local e se esconder atrás da pilastra para que nada pudesse prejudicar os filhos. Isso eu estava junto e eu vi, entendeu? E às vezes eu ficava até no carro esperando, porque eu achava assim forte demais, sabe? Mas ele não queria que ninguém prejudicasse os filhos dele. Então, ele ia assistir o show dos meninos em vários locais e ficava escondido. Aí ele saía de lá orgulhoso
chorando muito, e eu já levava todo o kit, né? Porque era sempre a mesma coisa no carro. Aí eu amparava ele, entendeu? Sandra, estou encantada com meus filhos. Depois, que você não foi falar com eles? Não, você não sabe como é que é? De repente eu vou lá, vou estragar, os meninos vão ser prejudicados. Aí ele chorava de soluçar. A luta dele para limpar o nome foi árdua. Então a gente foi para Brasília, ele batendo na porta da Secretaria de Direitos Humanos. O documento existe falando que ele nunca pertenceu ao DOPS, a secretaria nenhuma na época, ele totalmente isento de estudo, o que infelizmente não teve o apogeu que o Simonal queria que tivesse, de gritar para o Brasil inteiro, para o mundo, numa mídia. Agora, Simonal, você tem um documento que prova que nunca foi dedo duro, não é isso? Tem. Que é do DOPS, não é isso? Eu estou mostrando. Sua ficha é limpa no DOPS. Eu estou mostrando tudo isso aqui para você entender o seguinte. Sei. Isso aqui é da Presidência da República? Da Presidência da República, Secretaria de Assuntos Estratégicos. Essa coisa é demorada, houve uma investigação. Houve uma investigação. Assim, e aqui prova... Se a câmera puder mostrar, está aqui, ó. Presidência da República, Secretaria de Assuntos Estratégicos. Ilustríssimo senhor Wilson Simonal. Eu morava na Alameda Franca. Em atenção ao requerido por Vossa Excelência, informo que não foram encontradas na documentação deixada pelo extinto Serviço de Informações anotações que o apontem como servidor ou prestador de serviço daquele órgão. Isso aqui que ele leu define tudo. Gostaria muito que aparecesse um cara delatado pelo Simonal. Que dissesse assim, a mim o Simonal dedurou. Esse cara, um desses qualquer. O filho de o neto de o parente de alguém que conheça que tenha sido dedurado pelo Simonal. Não existe. Eu sentia que quando eu via as entrevistas dele, ele estava mais cansado, mais de saco cheio, jamais sem força para tocar a vida, né? Cada vez que se tocava um assunto dessa natureza, ele ficava muito chateado, muito machucado. Coisas que antes até ele poderia tirar com mais bom humor, entendeu? Dependendo do momento, tirar um sarro e brincar, já não. Era uma coisa que se tornava uma coisa pesada, era um fardo muito grande, assim. Digo mais uma vez, desafio o presidente da República, desafio o ministro da Justiça, desafio a qualquer autoridade competente que existir nesse país, que prove se algum dia eu tive alguma ligação com órgão de segurança nacional no sentido de prejudicar alguém. Ele teve uma overdose de ostracismo, entendeu? É pior, sabe, assim, eu acho que ele não queria mais viver assim. Eu já vou-se embora. O cantor Wilson Simonal está internado há 25 dias com complicações no fígado. Os médicos dizem que o estado de saúde dele é muito grave. E ele já não podia falar mais os últimos dias, mas ele olhava fixo, sabe? E olhava para mim como quem diz, será que dá tempo ainda de fazer alguma coisa? Ou faz alguma coisa? E eu não tenho dúvida nenhuma que a hora que o Simonal estava no final da vida, bateu um arrependimento em um monte de gente. Não porque tenha feito alguma coisa, mas porque tenha deixado de fazer. Ele morreu de cirrose, podia ter sido eu. Mas, em suma, sem rancor, sem rancores, entendeu? Eu acho que não há mais motivo nenhum
de ficar alimentando um negócio que foi feito numa época de radicalização, que a gente vivia preso, e a gente também, evidentemente, não reagia com isenção de ânimo, né? Então é isso aí. A vida tem que seguir em frente, acho que você não pode ficar remoendo porque não vai fazer o tempo voltar, as coisas não vão ser como eram antes e não dá pra ter raiva das pessoas, que acho que a ocasião também colabora muito pra atitude que as pessoas têm. Uma das coisas que a gente pode fazer é tentar escrever melhor a história do nosso país para as novas gerações, para as pessoas poderem fazer o que meu pai fez comigo, que é me ensinar a andar de cabeça em pé. O que tem que ficar claro, eu acho que o que é importante é a gente como filho é justamente estar sempre lembrando a coisa artística, entendeu? A qualidade artística do trabalho dele, a importância que ele teve dentro do cenário da música popular brasileira. A gente tem que usar o que a gente tem dentro da gente para valorizar isso, não para querer ficar alimentando um negócio, um ódio ou uma mágoa. Acho que tem que tentar dar continuidade nessa felicidade que ele nos trouxe. Vou aproveitar e vou deixar cair um númerozinho. Descendo a rua da ladeira, só quem viu é que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. De saia branca costumeira, gira o sol que parou pra olhar. Com seu jeitinho tão faceira, fez o povo inteiro cantar. Roda pela vida fora e põe pra fora esta alegria. Dança que amanhece o dia de se cantar. Tira que essa gente aflita se agita e segue dos seus passos. Mostra toda a poesia do olhar. Outro dia eu falei isso numa roda perigosa, politicamente muito correta, assim. E eu falei, o maior cantor do Brasil foi o Simonal. E aí houve um certo desagrado assim. Não foi não. Aí eu falei assim, então tá. Quem? Ficou sem resposta. Tem que ter outra vida. E nessa outra, ele vai estar dividindo a plateia. Os anjos de cá cantam lá, 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 lá. E os arcanjos de cá cantam lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Porque ele vai dominar. E São Pedro, o que esse cara tem que manda nos anjos mais do que eu? Pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar.